Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Eu estava conversando com um nobre irmão, um prezado irmão, e conversando com ele, nós estávamos conversando a respeito da igreja de Jesus, da igreja de Cristo, dos cristãos aqui na terra, independente da sua placa denominacional. Conversando, eu aceitei Jesus nos anos 90 e hoje eu vejo a radical diferença dos anos 90 para os atuais dias. E detalhe, os nossos irmãos atuais, uma boa parte deles, eles são críticos dos nossos irmãos dos anos 80 e 90, eles geralmente chamam os irmãos de retrógrado, atrasados, e alguns até chamam de assembleianossauro, ou seja, algo que já está ultrapassado. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu lembro, meus irmãos, que antes a igreja de Jesus, ela ia até o mundo e ela pregava e o mundo se convertia. Você lembra, meus irmãos, dos testemunhos tremendos que ouvíamos nos anos 90? Eu lembro de testemunhos de pessoas que eram ex-criminosos, ex-homossexuais. Eu lembro, meus irmãos, de testemunho de pessoas que eram ex-contrabandistas, pessoas que eram ex-macumbeiros. E hoje você já não ouve esse testemunho. Por quê? Porque essa igreja dos anos 90 militante, que ia lá no mundo e pregava e o mundo se convertia, essa igreja, meus irmãos, infelizmente a sua época, o seu período está passando. Eu sou um remanescente ainda dos anos 90. Mas olha como é que está a situação atualmente. A igreja hoje, ela já não vai lá no mundo. E se ela for, ela não vai para pregar. Quando ela vai ao mundo, a igreja atual, ela é muito parecida com o mundo. É por isso que hoje você não ouve hoje pessoas contarem testemunho, dizerem que foram ex-roqueiros, que foram ex-homossexuais. Pelo contrário, atualmente, meus irmãos, a igreja ela é tão fraca, o evangelho delas é tão fraco, que as pessoas que são homossexuais não estão se convertendo. O evangelho atual da igreja é tão fraco, que o roqueiro não está se convertendo. O evangelho pregado pela igreja atual é tão fraco, que o forrozeiro não está se convertendo. Pelo contrário, hoje tem igreja LGBT, pastor LGBT, pastora LGBT. Hoje, meus irmãos, tem rock gospel, forró gospel, samba gospel. Sabe por quê? Porque o evangelho que é pregado na atualidade é um evangelho frouxo, é um evangelho fraco, ministrado por pastores frouxos, por pastores fracos. Agora deixa eu falar uma coisa para você. A igreja que Jesus vem buscar, ela não é uma igreja roqueira, ela não é uma igreja sambista, ela não é uma igreja baladeira. A igreja que Jesus vem buscar é uma igreja semelhante a Ele, parecida com Ele. Jesus é santo, Jesus é bendito, e é dessa forma que a igreja que Ele vem buscar. A noiva de Jesus é parecida, é semelhante com Ele. Não se esqueça disso. Deus abençoe em nome de Jesus.